Seja bem-vindo a mais uma aula do teu curso de grego online. Na aula de hoje nós estudaremos o futuro do indicativo ativo e o futuro do indicativo médio. Os verbos gregos têm algumas características formativas, ou têm dois tipos de características formativas. As características essenciais e as características ocasionais. As características essenciais são raiz e terminação pessoal. Um verbo sempre terá raiz e sempre terá terminação pessoal, independente do modo, do tempo, etc. As características ocasionais são o aumento, o redobro e a consoante formativa de tempo ou o formativo de tempo. No caso do futuro do indicativo ativo e médio, o verbo vai ter raiz e terminação pessoal, evidentemente, e vai ter também um formativo de tempo, que no caso do futuro é a consoante sigma. Portanto, para formar o futuro do indicativo ativo ou médio, tudo que você precisa fazer é colocar a raiz do verbo, a terminação pessoal primária e então colocar entre um e outro a letra sigma. Fica da seguinte forma: lisso, lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissusi. Você já conhece essas terminações, você se lembra provavelmente até da musiquinha. O, eis, ei, homem é teusi. Veja como é importante gravar bem essa música e como é importante gravar bem essas terminações. São as mesmas terminações do presente do indicativo ativo que você usa no futuro, com a diferença que antes da terminação você vai acrescentar a letra sigma. A tradução é a mesma tradução do futuro no português. Eu soltarei, tu soltarás, ele soltará, nós soltaremos, vós soltareis, eles soltarão. O futuro do infinitivo ativo, a mesma ideia. Você coloca a raiz, o sigma e a terminação do infinitivo em. Portanto, listen é o futuro do infinitivo ativo. No caso do futuro do indicativo médio, note que nós não estamos aqui tratando do futuro do indicativo passivo. No futuro, a forma do médio e do passivo são diferentes e nós só veremos do médio. Você acrescenta a raiz, o formativo de tempo, e logo depois do formativo de tempo, você colocará as terminações médio-passivas primárias, que são aquelas da musiquinha Jingle Bells. Jingle bell, o maieietai, o meta estiontai, o maieietai, o meta estiontai. Portanto, você terá lissomai, lisse, lissetai, lissometa, lisseste, lissontai. Eu me soltarei, tu te soltarás, ele se soltará, nós nos soltaremos, vós vos soltareis, eles se soltarão. No caso aqui, nós estamos traduzindo a voz média como uma voz reflexiva. Uma coisa importante atentar: no caso dos verbos cuja raiz termine com consoantes labiais, guturais ou dentais, algumas mudanças vão acontecer nessa raiz ou nesses verbos. As consoantes labiais são o beta, o pi e o fi. Quando você acrescenta o sigma do futuro ao beta, pi ou fi, essas consoantes são transformadas em psi. No caso, então, o verbo blepo se transforma em blepso. No caso das guturais, que são o gama, o kappa e o ri, quando você acrescenta o sigma do futuro, o resultado é um xi. Portanto, o verbo, por exemplo, ago, transforma-se em axo. E no caso das consoantes dentais, o zeta, o delta, o theta e o tau, a soma do sigma do futuro resulta em simplesmente sigma. Portanto, sozo vira sosso. Ainda dá tempo rapidinho. A formação do indicativo, do presente do indicativo do eimi, também se dá pelo acréscimo do sigma e a terminação médio-passiva primária. Então ficaria essomai, esse, estai, essometa, esseste, essontai. Esse então é o futuro, não o presente como está aí na sua tela, mas o futuro do indicativo de eimi. Até a próxima aula.